Perigo e risco. Afinal, qual a diferença entre perigo e risco? Não seria a mesma coisa? E por que é importante saber o que cada um significa? As respostas veremos a seguir. Segundo a OSAS 18001, perigo é toda fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença. Já, a definição de Sanders e McCormick é de que perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Alguns exemplos: produtos químicos, máquinas, superfícies quentes, pisos esburacados, áreas ruidosas, componentes energizados, locais com possibilidade de quedas. Perceba que todos esses casos representam situações potenciais para causar uma lesão. São condições perigosas. Segundo Sanders e McCormick, risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Portanto, o risco está associado ao nível exposição ao perigo. Essa exposição tem a ver com a proximidade da pessoa com a fonte de perigo. Uma lesão só acontecerá se houver exposição ao perigo. O perigo, em geral, está relacionado a uma condição qualitativa. Já, o risco está relacionado a uma condição quantitativa. Existem condições perigosas que podem ser eliminadas. Por exemplo, uma máquina ultrapassada, construída há muitos anos, quando não se tinham normas de segurança. Qual o perigo desta máquina? O ruído, as engrenagens expostas. Se substituirmos essa máquina por um equipamento que não tem ruído elevado nem engrenagens expostas, estaremos eliminando o perigo. Mas, analise bem. Se substituirmos essa máquina por outra com ruído moderado e com engrenagens mais protegidas, não estaremos eliminando o perigo, mas reduzindo o risco. Agora, vamos tomar como exemplo um penhasco. Ele é uma fonte de perigo. O risco aparece com a aproximação das pessoas, pois elas estão se expondo àquele perigo. Se não houver aproximação, não haverá risco de qualquer dano sobre elas. Porém, neste caso, não é possível eliminar o perigo. Somente podemos controlar o risco de acordo com a distância que as pessoas se encontram da beirada do penhasco. Então, fica muito claro que o risco diminui na medida em que nos afastamos da beirada do penhasco. E, podemos concluir, evidentemente, que, se as pessoas não se aproximarem do penhasco, não há risco. O risco foi eliminado, embora o perigo continue existindo. A Sol, Engenharia de Segurança do Trabalho Limitada, agradece a sua atenção e preferência. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.